fora curada. Então disse Jesus: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Os irmãos podem tomar os assentos. Nós nitidamente vemos aqui nesse texto que existe um fator de um tempo em que essa mulher estava enferma. O fator tempo, que é o que mais hoje a gente tem sofrido por causa da vida muito corrida, mas aqui não era algo que ela poderia resolver muito fácil. E nós vemos que teve um tempo de 12 anos. Os 12 anos, esse tempo aqui está falando 12 anos de luta, 12 anos de sofrimento, 12 anos de tribulação, de provação que essa mulher passou. E dentro desse tempo que ela passou essa luta, eu quero trazer para os irmãos algumas coisas que o tempo ele veio tomando dessa mulher. Enquanto os anos iam passando, parece que algo ia sendo retirado dela. Uma das coisas que eu vejo nitidamente nesse texto é que quanto mais o tempo ia passando, a saúde dela ia se acabando. Porque Marcos capítulo 5, versículo 26, vai dizer que ela gastou com os médicos, mas o seu estado não melhorava. Ele piorava ainda mais. Ou seja, enquanto os anos iam passando, a saúde dela ia piorando. O tempo foi trazendo uma piora para essa mulher. O tempo não só tomou a saúde dessa mulher, mas o tempo também vai tomando, de certa forma, a alegria dela. Porque corria atrás de todos os médicos e nenhum podia realizar, nenhum podia fazer nada. Então, de certa forma, a alegria dela foi se esvaindo. O tempo, além de tomar a alegria e a saúde dessa mulher, nós vamos ver que uma mulher considerada impura nesses dias, ela não tinha liberdade, porque ela tinha que ficar dentro de casa. Ela estava limitada, ela estava sem liberdade de sair, sem liberdade de fazer as coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então o tempo, além de tomar a alegria, além de tomar a saúde, obrigado, tá, meu irmão? Deus abençoe. Além de tomar a saúde e a alegria, tomou a liberdade dela. Vai dizer o texto aqui, versículo de número 43, que ela gastou com os médicos todos os seus haveres. A palavra haveres aqui no sentido mais original vai falar de recursos, tanto em dinheiro quanto em riquezas e também em bens. Ou seja, o tempo foi passando e foi tomando daquela mulher os seus recursos financeiros. Ano após ano ela gastava mais dinheiro com o médico. Quando o dinheiro se acabou, ela começou a gastar aquilo que ela tinha para gastar. Às vezes alguma coisa que ela podia vender, às vezes algum bem precioso que ela tinha dentro de casa, e ela, por não ter mais dinheiro, ela começou a desfazer daqueles bens para poder pagar, para tentar ser curada. Então, o tempo ele veio tirando as riquezas, ele veio tomando os bens dessa mulher. Além do tempo tomar várias coisas dessa mulher, nós vamos ver que o tempo não só tomou, como também o tempo trouxe algumas coisas. E as coisas que o tempo trouxe não foram muito boas. Uma das coisas que o tempo trouxe para ela foi o desespero. Desespero por quê? Porque ela gastou tudo que ela tinha. Parece muito com a gente nos dias de hoje, né? A gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai pagando, vai pagando, vai pagando, vai gastando, vai correndo atrás, vai fazendo o que está a força do nosso braço para fazer, a gente começa a ficar desesperado e não, tem um médico ali que consegue, tem um médico ali que é muito bom, e a gente vai, e aí o outro fala, não, aquele não é tão bom, aquele lá é melhor ainda, aí a gente vai naquele outro, por quê? Porque a gente começa a ficar desesperado e ninguém está conseguindo resolver o nosso problema. Aí o desespero, ele bate a nossa porta,
poxa, já fui em 5 médicos, já fiz tantos exames e ninguém conseguiu resolver o meu problema. E o tempo de espera na minha e na sua vida, muitas das vezes traz na nossa vida um desespero, onde a gente começa a fazer tudo que é possível a gente fazer. O tempo, ele trouxe gasto, o tempo, ele trouxe perda, mas o tempo não só tomou e não só trouxe coisas na vida dessa mulher, como também o tempo, ele revelou algo sobre essa mulher que é muito precioso. Uma das coisas que o tempo revelou, e que a gente também seja assim, uma das coisas que o tempo revelou é que ela era uma mulher batalhadora. Aquela mulher que luta, aquela mulher que não desiste, aquela mulher que persiste, né? O pessoal fala, brasileiro não desiste nunca, né? Cristão, então, que não pode desistir, irmão. Se brasileiro não desiste, brasileiro e cristão não pode desistir, porque a nossa esperança não está só aqui, a nossa esperança também está em Cristo. Aí, olha só, outra coisa que o tempo revela sobre o caráter dela, é que ela não perde o quê? A esperança, mesmo ninguém tendo podido curar ela. Ninguém foi capaz de curar ela, mas ela não perde a esperança. Por que eu digo que ela não perde a esperança? Porque em Marcos 5:27, vai dizer o texto que ela ouve falar da fama de Jesus. Ela ouve falar o quê? Do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de Cristo. O Evangelho são as boas novas do Senhor. Não é à toa que Paulo, em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. O Evangelho são as boas novas de Cristo para a minha e para a sua vida. Paulo, quando fala que ele não se envergonha do Evangelho, ele fala, o Evangelho ele tem uma novidade. Eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não oculto o Evangelho, mas não tenho vergonha do Evangelho diante de quê? Diante do mundo. Paulo está falando, ó, eu não tenho vergonha de dizer para o mundo que eu sou evangélico. Eu não tenho vergonha de declarar que eu sou evangélico. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo, do que Ele fez na minha vida, da forma que Ele transformou a minha vida, da forma que Ele me mudou, da forma que Ele curou pessoas, da forma que Ele me curou. Eu não me envergonho disso. Eu não me envergonho de ser evangélico. Por que, Paulo, você não se envergonha de ser evangélico? Porque o Evangelho, ele é poder, irmão. E é isso que o Evangelho é para mim e para você. Ele é poder de Deus. Não é poder para a gente viver uma vida e não mudar nada na nossa vida. Não é poder para a gente estar sentado nesses bancos e a nossa vida nunca mudar em nada, não. É poder transformador, é poder para mudar, é poder para curar, é poder para salvar, é poder para realizar, é poder para levantar, é poder para alegrar, é poder para trazer tudo que você possa receber de bom e do melhor por Deus. Esse é o Evangelho. Aí ela ouve falar desse Evangelho. Qual o Evangelho? Olha, existe um homem, mais um, já gastei dinheiro com tantos homens, tem mais um homem. Não, agora tem um que realmente pode mudar a sua história. Tem um que não vai te pedir dinheiro para mudar a sua história. Tem um que não vai te pedir exame para mudar a tua história, porque ele te conhece de dentro para fora, do coração para fora, e ele pode curar qualquer enfermidade. Esse Evangelho que ela ouviu é o mesmo Evangelho que a gente ouve. É um Evangelho de mudança, é um Evangelho de transformação, e ela acredita nesse Evangelho. Em Marcos capítulo de número 5, versículo 28, vai dizer que ela acreditou. E ela acreditou tanto no poder desse Evangelho, que ela disse, se eu apenas tocar. É muita fé, né, irmãos? Ela não falou, se ele vier aqui, não, se eu só tocar ali, na orla das suas vestes, eu serei curado. É muita fé. Hoje a gente está precisando de muitas coisas.
A gente está precisando de muitos artifícios, às vezes, para Jesus realizar um milagre. Ah, mas se tivesse isso. Ah, mas se acontecesse isso. Ah, mas se aquela porta se abrisse. Não, irmão, não tem se. Ele realiza o milagre. Ele é poderoso. Se não tiver porta, ele entra sem porta mesmo. Ele abre porta onde não tem porta. Se não tiver lugar para ele passar, ele vai caminhando mesmo por cima do mar. Não tem tempestade, não tem empecilhos que possa impedir o Senhor de agir na minha e na sua vida. Ele chega em nosso favor. Ela acreditou na boa nova. E olha o que essa boa nova fez. Acendeu a fé no coração dela. Ela soube que esse homem ia passando. Ela soube que ele podia realizar. E esse evangelho, ele acendeu a fé no coração dela. E é isso que o evangelho faz, irmão. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que esse evangelho, o Cristo que você segue, o Cristo que eu sigo, é o mesmo Cristo, ele não mudou. Ele operava no passado, ele opera no presente, vai continuar operando no futuro. Ah, mas hoje eu não estou vendo mais, mas vai ver. Mas hoje eu não estou enxergando mais, mas vai enxergar, irmão. Vai enxergar. O Senhor já me curou de cada coisa. O Senhor já fez tanta coisa na minha vida que quando eu começo a me lembrar do que o Senhor fez, eu falo, Senhor, eu acho que eu estou até meio incrédulo, porque era para acreditar mais no Senhor, porque o Senhor realizou tantos milagres na minha vida. O Senhor me mudou, o Senhor me transformou, o Senhor curou coisa que os médicos disseram que não tinha cura, que era crônico, que não adiantava fazer tratamento. O Senhor foi lá, dentro de casa, no meu banheiro, e me curou para mostrar que o Senhor é Deus, e que a última palavra vem do Senhor. É isso que o evangelho faz. É esse evangelho que eu estou pregando para vocês aqui nessa noite, o evangelho que vai acender a fé no seu coração, um evangelho que não vai te fazer desistir, um evangelho que não vai te fazer desistir diante de exames, diante de situações, diante de tempestades, diante dos problemas, porque os problemas que são grandes para você, o Senhor vem caminhando por cima deles para mostrar que Ele é vencedor. Oh, glória, aleluia. A boa nova acendeu uma fé no coração daquela mulher. E Jesus, ele estava indo curar a filha de Jairo. Se a gente ler o versículo de número 40 e 41, a gente vai ver que o objetivo de Jesus era curar a filha de Jairo. Ele estava indo curar a filha de Jairo. E ela descobre que Jesus estava passando, ou seja, a presença do Mestre. Ela sabia que a presença de Cristo estava passando, e ela fez o quê? Ela não perdeu a oportunidade. É isso que nós temos que fazer. Não perder a oportunidade. Você está aqui nessa noite e às vezes você pensou, é só mais uma quarta-feira. É só mais um culto. É só mais uma quarta-feira. Irmão, é nessa quarta-feira, hoje aqui, que o Senhor pode mudar o curso da sua história. Que a presença dEle está aqui, irmão. A presença dEle está em você. A presença dEle está nos louvores. Ele disse, eu habito nos meios dos louvores. Ele habita onde tem adoração. Você já sentou aqui nessa noite, você já orou, você já louvou, você já adorou junto com a equipe de louvor, e a palavra vai dizer que Ele está procurando, é isso mesmo, são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Você assentou aqui, você veio buscar a Deus, e você não pode perder a oportunidade nessa noite, de se achegar a Ele, e de receber um milagre das mãos dEle. Até porque eu nunca vi alguém que se encontra com Jesus voltar de mão vazia. Se a gente for para Mateus capítulo de número 14, vai dizer que o Senhor, Ele se depara com uma grande multidão, e só havia 5 pães e 2 peixinhos. Vai dizer o texto que Ele levanta o cesto para o céu, agradece. Enquanto Ele agradece, o milagre acontece. Aquela comida é multiplicada. Vai dizer que Ele serve a todos. Aí vai dizer o versículo de número 13, que o Senhor despediu as multidões, como? De mãos cheias. Todo aquele que se encontra com Jesus, tem algo para receber dEle. Não é mensagem de oba-oba não, irmão, é verdade mesmo. Todo aquele que se encontra com Jesus, tem algo para receber da parte dEle.
Jesus sempre tem algo para nos integrar. Aí aquela fé que acendeu, aquela fé que foi gerada no coração dela, ela descobre que a presença de Jesus está ali. Ela não perde a oportunidade, ela vai até ele. Olha só o que essa fé gera. Essa fé gera nela o quê? Uma ação. Olha o versículo de número 44. Quem veio? Ela, por detrás dele. Ela estava em casa. Mas quando ela descobriu que a presença de Jesus estava ali, ela pegou e se mobilizou. A mensagem foi pregada, acendeu uma fé no coração dela, só que a fé não fez ela ficar parada. A fé fez ela ter uma ação. Quando a gente vai para a categoria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, eu preguei aqui já esse texto, nós vamos ver que todos os heróis, eles tiveram fé, mas não só fé, eles também tiveram ação. Porque se nós acreditamos de fato, nós temos uma ação. Você colocou o seu nome aqui porque você acredita, você tem uma ação. É como se eu acredito tanto que Jesus vai me curar, eu acredito, mas traz aqui, irmão, o nome. Mas não vou levar. Não, leva. Se você acredita, coloca. Se você acredita, ora. Se você acredita, busca. Se você acredita, jejue. Se você acredita, se mobilize para esse milagre acontecer. Porque a fé, ela tem que gerar isso no meu e no seu coração. Ela tem que gerar uma ação comprovando que a gente acredita. Se você acredita mesmo em Deus, você vai buscar a Deus. Se você acredita mesmo na palavra de Deus, você vai vivenciar a palavra de Deus. Se ela acreditava que Cristo era capaz de curar ela, se ela ficasse, se eu só tocar nele, não, mas eu vou ficar aqui dentro de casa mesmo. Mas se eu só tocar, não, mas vai ter a multidão. Mas se eu... Não, ela acreditou e foi. Ela acreditou e foi ao encontro de Cristo. Ela se mobilizou. Ela teve uma ação. A cura é um reflexo da fé dela. A cura é um reflexo da ação dela. O tempo, ele tinha tomado muitas coisas daquela mulher. Mas tudo aquilo que o tempo tomou, quando ela tem fé e quando ela tem uma ação, Jesus devolve para ela de volta. Não importa o que o tempo tem te tomado, irmão. Não importa o sofrimento que você tem passado. Não importa as lutas que você tem vivenciado. Quando você se encontra com Deus, Deus traz de volta tudo aquilo que as lutas te tiraram. Muitas das vezes as lutas estão te tirando a alegria. Não tem problema, Jesus é aquele que traz a alegria de volta. Muitas das vezes as lutas estão te deixando sem força, cansado. Não tem problema, aquele que está em Deus, Ele revigora as suas forças. Não tem problema se você entrou aqui talvez nessa noite desanimado. O Senhor é aquele que te anima e diz para você ter bom ânimo e te coloca de pé. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que muda quadro e situações. É um Deus que faz algo em nosso favor. Perceba que no encontro dela com Cristo, aqui no versículo de número 44, ela vem por detrás de Cristo, com a ação que ela teve, e ela toca na orla das vestes dele. Ou seja, aquilo que ela planejou, aquilo que ela teve fé, ela colocou em prática, e ela toca nas vestes de Jesus. Mas interessante que nem ela fala nada, e nem Jesus fala nada a princípio. Percebeu? Nem ela fala nada, e nem Jesus fala nada. Os dois estavam em silêncio, mas o milagre aconteceu. Quando a gente vai para Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, Jesus está na popa do barco fazendo o quê? Dormindo. Não é, Keif? Keif é estudioso, ele sabe. Jesus está lá dormindo sobre o travesseiro. E vem o quê? As lutas. Mas Jesus estava no barco. Vem as tempestades. Mas Jesus estava no barco. O silêncio de Jesus não significa que ele não está operando. O silêncio de Jesus não significa que ele não está fazendo. Jesus está operando, Jesus está fazendo. Ela não fala nada. Jesus também não fala nada. Porque às vezes ela já não tinha nem força mais para falar. Às vezes ela estava só chorando. Às vezes ela estava só gemendo, pastor. Às vezes ela estava só suplicando, já não tinha mais força para falar, para pedir. Não é assim às vezes com a gente? A gente já não tem mais força para falar, a gente não tem mais força para pedir, a gente está fraco, a gente só sabe chorar. É assim mesmo, porque aquele que chora, o Senhor recolhe as lágrimas. E vai dizer o Salmo que as lágrimas para Cristo são como palavras. Ele está ouvindo as nossas lágrimas.
Que Jesus surpreendente, irmão. Ele ouve as nossas lágrimas. Não importa se você dobrou o joelho em casa e não saiu uma palavra, você só chorou. Não importa se você só agonizou. Não importa se você só gemeu, não tem problema. Mas dobre o joelho, fale com Deus, que Ele ouve gemido, Ele ouve choro, Ele ouve até o seu silêncio, mas não deixe de falar com Ele. Não deixe de falar com Ele. Mas Fernando, minhas forças acabaram. Mas Fernando, eu não aguento mais orar pela minha família, pela minha casa, pelo meu filho. Eu não aguento mais falar, irmã, não precisa mais falar, só chora. Só chora que o Senhor ouve as suas lágrimas. O Senhor ouve as suas lágrimas. Oh, glória! Olha só, ela toca nas orlas da veste de Cristo. E olha o que acontece logo depois. E logo se estancou a hemorragia. Perceba que a fonte que a gente precisa está bem nítida nesse texto. A fonte que a gente precisa é Jesus. Tudo vai emanar dele, irmão. É dele. É dele. A cura vai emanar dele. O pastor está aqui para abençoar a sua vida, mas a cura vai vir de Deus. Os pastores aqui estão aqui para abençoar a sua vida, eles vão orar, mas a cura vem de Deus. É isso que nós temos que entender nessa noite, que por mais que a gente creia em várias coisas, a gente tem que crer numa única coisa, que o poder, que a cura, que o milagre, que a bênção, ela flui do Senhor. Ela, quando encosta em Cristo, ela é curada. Ou seja, quando ela entra em contato com Cristo, ela é curada, porque a cura emana de Cristo. Se nós queremos ser curados, irmãos, nós temos que ter contato com o Senhor. É contato com Ele. Vai vir dEle. É estar em sintonia com Ele. Vai vir dEle o seu milagre. O seu milagre vai vir do Senhor. O seu milagre vai vir de Deus. Quando a gente lê João, capítulo de número 1, vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio ante Deus com todas as coisas. Todas as coisas foram feitas, olha que lindo, foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, Ele quem? Jesus. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele é a fonte. Mas eu preciso de algo. Jesus é a fonte. Vai nele e bebe. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus é a fonte que você precisa para a sua vida. A igreja de Laodiceia só tinha esse probleminha. Ela não tinha fonte própria. A igreja de Laodiceia, o Senhor falou que a água dela era morna. Por que a água dela era morna? Porque ela não tinha fonte. Ela tinha que pegar água de outros lugares. Mas se ela tem fonte, o problema dela seria resolvido. E nessa noite eu estou aqui para te dizer que você tem uma fonte a jorrar dentro de você. João capítulo de número 7 diz que o Espírito Santo de Deus, dentro do seu ser, dentro do seu coração, ele é uma fonte inesgotável a jorrar. Você tem água, irmão, jorrando dentro de você. Você tem cura jorrando dentro de você. Você tem milagre jorrando dentro de você. Você tem bênção jorrando dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que está habitando dentro de você, que está aí para te abençoar. É a fonte. Você tem um segredo, você tem a fonte dentro de você. Perceba que existem 2 toques aqui nesse texto. 2 toques. Olha o que diz o versículo de número 45, Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Todos negaram. E o Pedro, com seus companheiros, diz: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E você pergunta: quem me tocou? O primeiro toque aqui é o da multidão. A multidão que está apertando e oprimindo a Cristo, que querem se beneficiar com algumas coisas que Cristo tem para dar só. Já viu? É aquela história dos 10 leprosos, que 10 foram curados e só um voltou para agradecer. São as pessoas que querem só receber a cura, mas não querem o Deus da cura. Nessa noite eu estou aqui para pregar o Evangelho, irmão.
Nós muitas das vezes queremos ser abençoados, mas nós não podemos só querer ser abençoados. Nós temos que querer o dono que nos dá essa bênção. Senão a gente não vai ter fonte, a gente vai ter que toda a vida ficar dependendo de pessoas para nos abençoar, de pessoas para orar para a gente. Não, é isso que o texto está ensinando, meus irmãos amados. Vocês não precisam mais de subterfúgio, não precisa mais beber água ungida, não precisa de lenço, não precisa de nada disso. O que você precisa é ter um encontro com Jesus e ter Ele morando dentro de você. Que se você tiver Ele morando dentro de você, você vai ter uma fonte. De madrugada, quando o pastor Eliese não puder ir lá orar por você, você vai dobrar o seu joelho, vai orar como eu fiz muitas das vezes, e o seu filho vai ser curado. Orai. Uma fonte a jorrar. O toque da multidão é o toque dos interesseiros. Só querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. Mas o toque que essa mulher tocou, olha, versículo 46, Jesus insiste e fala, não, mas alguém me tocou. Todo mundo está te tocando, Jesus. Não, alguém me tocou diferente. Não é esse tocar que eu estou sentindo aqui, não. Não é só querendo se beneficiar de mim, não. Alguém me tocou diferente. Por que tocou diferente? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Oh, glória! A palavra poder aqui é dunamis. A palavra poder fala de uma explosão muito forte. Quando a gente vai para o livro de Coríntios, Paulo vai falar que as nossas armas não são carnais. As nossas armas, as minhas. Eu não vou bater braço com ninguém, não vou bater boca com ninguém. Não é essa a minha arma. A minha arma não é essa. A minha arma é só tocar em Jesus. Mas as nossas armas são poderosas. Eu paro e penso, mas as nossas armas não são carnais. Tanque de guerra, jato, bomba nuclear. Mas as nossas armas são poderosas. Mas então quer dizer que essas armas não são poderosas? É isso que Paulo está falando. Essas armas são tão fracas perto das armas que o Senhor te deu. Eu senti que de mim saiu poder. Aí Paulo fala, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Imagina, irmão, a fortaleza é o lugar mais seguro, é o lugar mais forte onde as pessoas vão se refugiar. Quando ela está em perigo, ela fala, não, vamos correr todo mundo para a fortaleza, que lá na fortaleza nós vamos estar seguros. Jesus está falando, olha, a arma que eu tenho para te dar, ela é poderosa demais, até mesmo para destruir fortalezas. Imagina aquilo que você acha o mais seguro, a arma que Deus tem para te dar destrói. Qual a arma, Fernando? É a oração. É a oração. É a oração, irmãos. A arma poderosa que Deus te deu. Mas tomografia nenhuma está acusando. Mas raio-x nenhuma está acusando. As nossas armas são mais poderosas que essa. É a arma da oração. É a arma do jejum para mortificar sua carne e você se achegar mais a Deus. É você morrer para você mesmo e falar, não, eu preciso morrer para mim mesmo, para as minhas paixões, para o meu desejo, e eu preciso ter essa fonte dentro de mim, viva, como água cristalina jorrar. É a adoração que você já adorou aqui nessa noite, e é a palavra de Deus. São as armas que o Senhor nos deu para batalhar contra o império do mal. A multidão não está se importando com essas armas, irmão. A multidão que tocava aqui, elas queriam se beneficiar, mas você não, você está tocando como essa mulher, ó. Você está tocando e Jesus está sentindo que dele está saindo algo. E nessa noite, está saindo algo de Deus para abençoar a sua vida. Tem cura fresquinha aí, irmão, para Deus abençoar a sua vida. Você está no propósito aqui de 7 quarta-feira, não é 7 quarta-feira em vão não, irmão. Você não veio aqui perder seu tempo, você não veio aqui pela 7ª, pela 6ª quarta-feira, não. Você veio aqui porque você tem um Deus poderoso, que muda história, que abre mar vermelho, que cura câncer, que levanta paralítico, que cura cego, que faz coxo andar. É um Deus que pega alguém que é aleijado e faz ele se movimentar de novo. É um Deus, irmãos, que cura aquilo que o médico não consegue curar, um Deus poderoso. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, vai dizer que a palavra de Deus
quando Deus declara algo da boca dele. É viva. Ih, rapaz, esse irmão está treinado aqui, hein, pastor? Já falou ali, ó. É viva. É viva. Sabe o que é vivo no original? É a palavra zal. É aquilo que está inanimado. O Senhor pega e faz aquilo voltar à vida. É aquilo que já não tem mais vida. Acabou a vida. É inanimado. O Senhor pega e fala, não, mas eu vou trazer vida para aquilo de volta. E, a palavra dele é viva. Se tem algo que está desacreditado, a palavra dele nessa noite pode mudar. Ele só falou com Pedro lá em Mateus 14. Vem. Mas Senhor, tempestade. Vem. Mas Senhor, o mar. Vem, Pedro. Eu te faço andar por sobre as águas. A palavra de Deus professada é poderosa. É poderosa. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se disse e declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Só que tem uma coisa, você está aqui nesses dias todos de campanha, e eu escutei o pastor falando na quarta-feira passada ou na outra, que eu vim aqui, irmão, se você receber um milagre, você vem aqui e conta. Não foi, pastor, que você falou? Irmão, a bênção que Deus está te dando não é para você ocultar, não. Olha aqui, ela estava tentando se ocultar. Não vou contar, não. Vou falar com Jesus que me curou. Não, irmão, é para contar. O que Deus faz na sua vida é para você contar. É para você declarar, olha, eu tinha uma sinusite crônica que o médico falou que não tinha jeito. Não, o Senhor foi lá e me curou. Olha, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Olha, eu tinha 3 cravos no pé que foram infiltrando e chegaram até no osso. E o médico falou, vai ter que operar, vai ter que fazer raspagem, vai ficar com uma parte funda. Aí eu fui lá, orei no banheiro da minha casa, o Senhor me curou, aqueles 3 cravos pularam para fora, assim, eu saí pulando e gritando, eu falei, mãe, Deus é real, Deus é poderoso, Deus faz mesmo. Esse Deus não mudou. Esse Deus é o mesmo que está aqui nessa noite. É um Deus que uma vez de madrugada, eu confiando muito em plano, nada contra plano, mas tudo era plano, a dorzinha era plano para cá, plano para lá, e Jesus falou, meu filho, está me esquecendo. Sou maior que esse plano, será que eu não lembro disso não? Eu cancelei o plano, um dia, 2 dias depois, meu filho ficou molinho assim no nosso braço, minha esposa, meu mozinho, eu falei, mozinho, tem mais plano não, filhinho, vamos orar. Aí Deus me trouxe de novo a memória do que é ver o poder da oração dentro do meu lar. A gente orou, chegou no próximo culto, eu chorava o culto todo louvor era bonito, qualquer palavra que alguém pregasse eu estava, porque o Senhor tinha manifestado a glória dele de madrugada, não tinha como ligar para o pastor Eliésio, não tinha como ligar para o irmão ali, não tinha como ligar para o Pérez, para o Joaci, para ninguém, só cabia eu e Deus, e a fonte estava lá dentro de mim a jorrar, dentro da minha esposa a jorrar, no meu lar a jorrar, e o Senhor fez esse milagre, eu falei, Senhor, eu tenho que ter oportunidade, toda vez que eu vou falar de cura, de milagre, eu tenho que contar o que o Senhor fez na minha vida, porque eu não posso ocultar o tamanho do meu Deus, eu não posso ocultar as bênçãos que Deus me deu, eu não posso deixar de falar de como Ele me mudou, como Ele me transformou, e as pessoas olham às vezes e falam, é o mesmo Fernando? É aquele Fernando, é ele que vai lá na sua igreja pregar? Não é possível, deve ser outro Fernando, porque o Senhor me transformou, porque o Senhor me mudou, porque o Senhor mudou a minha história, porque o Senhor escreveu uma nova história para mim, porque eu acreditei nele, eu tive fé nele, eu tive fé no Evangelho, eu me mobilizei e comecei a acreditar nele, comecei a viver para ele, ele também começou a realizar as obras dele na minha vida, mas não é para ficar oculto, é para você contar, irmão, a menor bênção, às vezes a bênção que você acha que é pequena, para o irmão que está do seu lado, vai fortificar a fé dele, e isso são as boas novas do Evangelho,
é viver em novidade de vida. Olha, a irmã foi curada quarta-feira passada, é mesmo, é? E na outra quarta-feira o outro irmão foi curado, e na outra quarta-feira teve 5 pessoas que foram curadas. Acende a fé dos irmãos. E rapaz, vamos buscar mesmo a Deus, que Deus é real. Deus é real de verdade. Aí as pessoas começam a buscar Deus, e Deus começa a manifestar o milagre dele no meio do seu povo. O que Deus fez na sua vida não é para ficar oculto, irmão, é para você declarar, ó. Ela veio trêmula, ela prostou, mas ela adorou, à vista de todo o povo, a causa e como o Senhor tinha curado ela. É declarar as maravilhas do Senhor. Aonde? Na escola. Aonde? Na faculdade. Aonde? Na loteria. Aonde? No trabalho. Aonde? Na igreja. Aonde? Na rua. Em qualquer lugar que você tiver oportunidade, fala o que Deus tem feito na sua vida. É assim que você vai evangelizar seu irmão. É assim que você vai pregar o evangelho. É assim que você vai anunciar as boas novas. É assim que ele vai querer conhecer. Mas eu quero essa fonte que está dentro dele também em mim. Porque ontem o meu filho passou mal. Se eu tivesse esse Deus dentro de mim, eu tinha orado também, Deus tinha curado meu filho. Aí a fé sente no coração dele. Vai passando de um para outro. É isso que o Senhor quer, irmão. A gente não serve um Deus morto, irmãos. Isaías, Ezequiel falou, olha, nós não servimos a um Deus morto, que tem olhos que não podem ver, que tem boca que não pode falar, que tem ouvido que não pode ouvir, e que as mãos deles estão endurecidas e não pode se estender sobre nós, e que eles têm pés e não andam. Nós não servimos esse Deus. Mas qual Deus nós servimos? Nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, que tem olhos como chamas de fogo, que ouve o clamor do seu povo, que sente o cheiro, o aroma suave da oração e da adoração do seu povo. E a sua boca? Sua boca tem uma espada afiada, irmão, preparada para ser declarado sobre tua vida uma vitória, uma palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer raio-x, mais penetrante do que qualquer tomografia, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, podendo até dividir a alma e o espírito. É esse Deus que eu estou falando para você. Esse é o poder que tem na palavra do Senhor. E as mãos dele, pregador? As mãos dele são poderosas. Vai dizer Hebreus capítulo de número 2, que ele sustenta todas as coisas na palma das suas mãos e pelo poder da sua palavra. Ô, irmão, olha que mão grande! Ele não está sustentando uma Bíblia na mão dele, ele está sustentando todo o universo com suas mãos e com o poder da sua palavra. E os pés dele? Os pés dele não estão paralisados, eles estão mobilizados para ir ao seu encontro e te abençoar. Oh, glórias! Aí Jesus fala, filha, vai, a tua fé, ele não fala te curou, já falaram aqui, a tua fé te salvou, porque aquela mulher não só foi curada, ela foi transformada, mudada, restaurada. Tudo que o tempo tomou, a alegria, os recursos, a situação dela, o Senhor pegou aquilo tudo e trouxe de volta e restaurou, restituiu a vida dela. Sabe o sentido da palavra restauração? Para a gente finalizar, restauração não é reforma. Reforma, os vasos antigamente, os vasos de cerâmica, aprendemos isso domingo lá na igreja. Os vasos de cerâmica, quando eles tinham uma rachadura, eles ficavam imperfeitos. Eles iam, passavam uma cera, tapeavam o defeito. Isso aí é retoque, né, irmão? Mas Deus não trabalha com retoque. Deus não trabalha com retoque. Deus trabalha com renovação. Deus não vai ficar passando massinha no seu problema, dando uma tapeadinha aqui para daqui a pouco você ter o problema. Não. Deus trabalha com renovação. Ele vai quebrar tudo. Não tem problema quebrar, porque você é vaso de barro. E ele pega e faz tudo de novo. Novinho. Melhor do que era. Que ele quebra para tirar as imperfeições e fazer algo perfeito para a glória dele. Então, nessa noite, você fique com fé. Toque em Cristo, que ele tem um milagre para realizar na sua vida. E eu encerro minha mensagem aqui, pastor. Tá? Que Deus continue abençoando. Muito obrigado por essa oportunidade. Que o nome do Senhor venha a ser louvado nessa igreja e na sua vida. Deus abençoe.